Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados o amor, caluniados o perdão, quando traído usou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados o amor, caluniados o perdão, quando traído usou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Chico Xavier. Se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe, não. Se tiver vontade de rir, ria. Se contarem algo ao meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se você tiver vontade de escrever algo sobre mim, diga apenas uma frase: ele foi meu amigo, ele acreditou em mim e me quis mais perto de Deus.
céu. Olhe na direção de Deus, você me verá, vai me ver muito feliz ao olhar. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, nenhum véu nos separará. Mas se eu morrer antes de você, acho que não vou estranhar o céu, porque Ser seu amigo é tudo, enfim. um pedaço do céu pra mim. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. Francisco é como um rio desde a nascente, ele colhe como quem planta semente. Suas margens são prenúncio pro futuro. Eu não tenho que jurar, mas se quiser eu juro. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. Chico Xavier é meio estranho pra quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho, ele é luz iluminando a escuridão. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. A gente pode morar numa casa, mais ou menos, numa rua, mais ou menos, numa cidade, mais ou menos. A gente pode dormir numa cama, mais ou menos, comer um feijão, mais ou menos, ter um transporte, mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar no futuro. Gente, hoje nós vamos ter a presença de Fábio Barros com perguntas e respostas. Quem quiser tirar dúvidas, nossa irmã está ali com caneta, papel, vai fazendo as perguntas que o Fábio vem responder. Ok?
Valha-me Deus, nosso Senhor, um jeito manso de falar. Seu nome é Chico, o velho Chico, um homem feito só de amor. Boa noite, gente. Olha, antes de começar a reunião, eu tenho um convite a fazer a vocês, mais precisamente aos jovens, aos adolescentes. Não é jovem, só jovem não. Jovem na cabeça, jovem no pensar, jovem na alegria, para que a gente faça uma força assim muito grande aos domingos, porque nós temos aqui a mocidade, e a mocidade realmente está necessitando de uma força extra para a gente fazer um projeto para final de ano, para a gente fazer um projeto de música, até para a nossa casa mesmo. E a gente está muito carente de jovens. E o jovem é uma mola importantíssima nesse trabalho. A gente não pode ter uma casa assim unida, uma casa feliz, sem a presença dos jovens. Porque é extremamente necessário a alegria dele, o jeito de pensar, o jeito de falar. Nós somos assim maduros, mas a gente também gosta de estar com os jovens, né? Então a gente fica muito feliz. Aí eu quero convidar aquelas criaturas jovens de cabeça, jovens de corpo, jovens da alma, para dia de domingo a gente se reunir aqui. Aí a gente vai tratando de assuntos, né? A gente vai tratar de assuntos de evangelização, a gente vai tratar assuntos de projetos, a gente vai tratar assuntos de arte. Então vai ser um processo assim muito abrangente. Eu vou estar aqui recebendo vocês, tá certo? Então, quem quiser uma manhã de domingo, termina cedo, 10, 10 e 15, já está livre, pode ir para a praia, né? Pode passear, pode almoçar no shopping, que o shopping só abre ao meio-dia, né? Então, dá tempo para tudo, dá tempo para acordar tarde, dá tempo para ir almoçar no shopping, passear, ir para o cinema, e dá tempo se reunir aqui e a gente desfrutar de uma manhã bem alegre, tá certo? Aguardamos vocês com o coração aberto, tá certo? Braços e coração abertos. Valha-me Deus, nosso Senhor, um jeito manso de falar. Seu nome é Chico, o velho Chico, um homem feito só de amor.
Chico, o velho Chico, valha-me Deus, nosso Senhor. Sonho lindo, ver o mundo pelo seu olhar, a esperança, vida eterna. Pronto, não precisa mais não, viu? Não precisa mais não, já tem demais. Bem, gente, que Deus nos abençoe com a sua paz. Que Deus nos abençoe com a sua paz e que Jesus nos felicite os corações nesta noite em que retornamos a esta casa que já aprendemos a transformar no nosso lar cristão, onde estamos recebendo lições para a nossa vida eterna. Eu me recordo do surgimento dessa casa, quando a gente fazia reunião, né, quase ninguém. A gente às vezes ficava até triste, não vem ninguém para a reunião. Estava começando, né? Hoje, graças a Deus, estamos com 4 reuniões, quase todas elas são cheias. Mas eu me recordo de Chico, quando ele se reunia no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, sem ninguém. E o Emmanuel disse: olhe, você abre o Evangelho e lê em voz alta, toda noite. Aí ele sorriu e disse: para ninguém. Aí disse: não, você vai trabalhar por enquanto, você vai começar somente lendo o Evangelho e comentando em voz alta, somente para os espíritos. E teve um dia que chegou um espírito perturbado, não é? Que ele teve muita dificuldade e doutrinando em voz alta para se acalmar, etc, etc. Aí tem uma pessoa que ia passando na rua, vendo o Chico falando alto, olhou, não tinha ninguém, e disse: Chico está doido. Aí saiu espalhando pela cidade que Chico estava maluco, falando para ninguém lá no centro. Então, o Chico foi falar com ela e disse: minha filha, eu estava falando para a dona Chiquinha, a nossa vizinha, que desencarnou. Ela não tinha fé em nada e estava passando por um momento de muita dificuldade. Eu estava conversando com ela. A mulher disse: mas eu entrei lá, não vi ninguém. Eu disse: mas eu estava falando com um espírito. E espírito? Ela disse: a gente continua a viver. Depois da morte, a vida continua. E hoje nós tivemos no velório, de um companheiro de doutrina que morou aqui no Janga, participou logo no início dos trabalhos desta casa, o nosso irmão Lourenço Barro, que já esteve conosco aqui fazendo palestra em muitas ocasiões. Mas essa questão de morrer é normal para todas as criaturas. Quando a gente nasce, a certeza que a gente tem é que vai morrer um dia. Né? Quando? Ninguém sabe. A Ana pediu para eu demorar um bocadinho, eu disse: não tenho pressa não. Mas é assim, mas a gente já sabe que vai partir. Nascer, morrer, nascer de novo, tantas vezes quantas sejam necessárias para que nós cresçamos espiritualmente. A evolução depende disso. Não é? Eu estava me recordando dele quando nós tínhamos trazido André Peixinho para o Cimesp, e ele foi que ficou ali dirigindo o módulo. André Peixinho, quando ele apresentou, disse: você já está muito mais evoluído do que eu, que você já está no reino animal. Eu ainda sou Lourenço Barro, ainda estou no reino mineral. Essas tiradas que ele tinha, muito interessantes. Mas é um companheiro que partiu, a família estava equilibrada, graças a Deus, todos eram espíritas, mas a saudade deixa dor, né? Porque saudade, o que é saudade? É o amor que fica, é o amor que vai, é vontade de ver de novo, tudo isso é saudade. E a saudade trazem lágrimas, mas não de revolta, né? A lágrima que chega com a força do Espiritismo, que nos consola a alma.
porque nós sabemos que vamos nos reencontrar um dia todos, né? Da mesma maneira que nós estávamos chorando a partida dele, ele estava feliz porque estava abraçando os pais que já haviam partido antes dele, os avós, os amigos, então, porque estavam lá esperando no desencarne. Quando a gente merece, porque quando a gente só faz inimigo, quem está esperando a gente lá são os inimigos. E nós vamos sofrer, não é, adredemente, tudo aquilo que nós invigilantemente praticamos. Mas hoje o Espiritismo já está nos trazendo uma visão nova desse amanhã. Nós precisamos seguir adiante, na luta de cada dia. Seremos melhor amanhã, felizes amanhã, de acordo com a vida que nós tivermos aqui na Terra. O que é que nós estamos fazendo dos nossos encontros e reencontros? Então, estamos servindo, estamos ajudando desinteressadamente, estamos fazendo o possível para não deixar os amigos em situações difíceis. Então, a nossa missão aqui na Terra é amar. Quando perguntaram a Jesus, o maior de todos os mandamentos, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, todo o coração, com toda a alma. E o segundo mandamento, que é igual a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Então, Deus é amor, doutrina cristã é amor, ninguém evolui sem amor no coração. E amor requer também paciência, tolerância, compreensão. Vamos criar amizades e não inimizades. Vamos construir um mundo melhor. Isso só depende de nós. Mas não vamos falar mais. Vamos fazer a prece, porque Fábio já está aí com umas 6 ou 7 perguntas. Com 2 ele termina a reunião. Seja rápido na resposta. Então, vamos solicitar do nosso irmão Benito que faça a prece de início dos trabalhos. Graças a Deus. A oportunidade que nos dá para renovar, recarregar as nossas energias. Esta casa tem tudo que eu consegui por aqui. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto. Agradecer mais uma vez por esta oportunidade de aqui estarmos juntos, comungando os pensamentos, os ensinamentos do Mestre Jesus, nessa casa que nos deu guarida, onde podemos aqui realmente entender um pouco mais, crescer um pouquinho. Precisamos nos unir cada vez mais em direção à perfeição. Jesus, amado Mestre, felizes todos nós aqui presentes, que possamos usufruir destes ensinamentos nesta noite, que possamos guardar, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que a tua paz, que a tua luz, Senhor, esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Então, em nome de Deus e em nome de Jesus, os nossos trabalhos são iniciados e passamos a palavra de imediato ao nosso irmão Fábio Barros. Boa noite a todos, muita paz. O problema das respostas serem longas é que as perguntas são difíceis. Não, é que eu falo muito mesmo. Vamos lá, boa noite. Mais uma vez, preciso de ajuda. A primeira pergunta. Porém, minha mãe está internada. E eu tenho que ter fé. Mas não consigo. O que fazer para ter fé plena? Ajude-me. O Espiritismo nos prepara constantemente para a vida. Às vezes as pessoas buscam a religião numa perspectiva aparentemente equivocada. Imagine alguém que busca a religião para se preparar para a morte. Talvez esse seja o maior erro. As religiões precisam nos preparar para a vida. Porque quando a gente escuta ou quando a gente analisa uma pergunta como essa, fica nítido que a fé está abalada porque existe uma perspectiva de sofrimento com a morte. Porque o que nos incomoda é ter que se separar do outro por um fenômeno
que é inevitável. Não quer dizer que nesse caso vai ocorrer. A morte, ela é tão estranha para nós, como fenômeno, que ela deixa o doente e leva o são. Ela leva a criança e deixa o idoso. Ela permite quem quer morrer ficar e leva quem não quer ir. Aí vocês, cuidado. Porque às vezes a gente fica nessa história de, no enfrentamento com a morte, viver um dos maiores conflitos humanos ainda. Eu conheço um médico, Dr. Didier, que ele disse: Fábio, cirurgião, mastologista, cirurgião plástico, cirurgião geral, dentista, não sei o que ele é mais, mas é uma pessoa fantástica, eu gosto muito dele. E ele me disse assim uma vez: eu nunca, como médico, cirurgião, quis enfrentar a morte. Mas por quê? Ele disse: porque quando eu ia fazer uma cirurgia, por mais técnica, capacidade da minha equipe, nossa, eu ainda tinha absoluta certeza que eu não domino. Eu não tenho domínio sobre tudo. Porque eu já vi coisas esquisitas, Fábio, como médico. Eu já vi cirurgias bobas, de procedimentos corriqueiros, a pessoa morrer. Já vi cirurgias que você diz como médico: vou fazer porque é procedimento obrigatório num processo desse, tem que fazer. Mas a chance aí não é nem mínima, é menos. E sobreviver. E aí, como médico, eu percebi que tem algo que está além do bisturi. E eu tomei por experiência, todas as vezes que ia fazer uma cirurgia, de fazer uma prece. Aí eu tinha médicos, amigos que eram ateus, tinha que fazer. Porque eu era o médico-chefe, eu dizia: fica pelo menos quieto, fecha os olhos. Não apeia. Mas nunca fiz uma cirurgia sem que antes eu fizesse uma prece e pedisse a espiritualidade. Quando eu não era espírita, eu pedia aos anjos. Depois que eu me tornei espírita, continuei pedindo aos anjos. Porque são os mesmos espíritos. Mas pedi ajuda para que tudo corresse conforme Deus quer. O maior desespero da gente, quando tem um parente adoecido, que a gente ama, é perdê-lo. Ou, no mínimo, vê-los sofrer. Nós temos essa dificuldade, mas, no fundo, o pano de fundo, geralmente, é a morte. E o Espiritismo vem mudando a nossa cabeça, na medida em que a gente começa a perceber que o fenômeno morte é um fenômeno orgânico, mas, na verdade, nós não morremos. Mas como provar isso? Como transferir isso para o nosso cotidiano numa prática? Não é fácil, não. Porque foram milênios em que nós nos defrontamos com a morte, sempre com bastante medo. Medo do desconhecido. Medo daquilo que a gente não compreende. Medo daquilo que nós não temos, aparentemente, respostas. Então é natural que a nossa fé, se podemos chamar assim, fique abalada. Não se sinta menor, ou como se você não tivesse a capacidade de ter a fé. É um processo. Emmanuel, que é um espírito evoluidíssimo, todo mundo sabe que Emmanuel é o guia espiritual, fora o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, afirmou que uma das coisas que mais comovia ele era o sepultamento de alguém, menos de Lourenço, porque eu só vi gente sorrindo. Espírita é uma coisa séria em sepultamento. Por quê? Porque todo mundo sabe que Lourenço Barros era espírita. Deve ter tido um medo arretado na hora de ir embora, como todo mundo. Na hora que o coração parou, ele deve ter tomado um susto muito grande. Pode ser espírita como for, o fenômeno da morte, eu comparo ele a você, o dentista, com toda a tecnologia que os dentistas têm hoje. Eu, particularmente, não me sinto nada confortável. Já sei que não dói, mas não tem conforto. E o fenômeno da morte, o fenômeno do ato, do momento, nos leva a esse medo. Mas temos conhecimento, temos consciência
de que mesmo que tenhamos dificuldades no além, a morte não existe. Por isso que estava toda a turma espírita lá, tranquilo, óbvio, saudoso, choroso, que o amigo foi embora, não deu tempo, às vezes, de se despedir, vai demorar um tempinho para se encontrar ou não, né, Mário? A gente não sabe. Mas, na prática, aquela visão que a gente tinha do enterro, do que é triste, não tem a mesma visão. Ah, mas é porque era Lourenço. Não, de forma alguma. Óbvio, quanto mais próximo, quanto mais ligado a gente, quanto mais juntinho, é sofrimento. A gente sente, não tenha dúvida. Se é um filho, se preparar. Se os filhos acham difíceis se separar dos pais, difíceis são os pais se separarem dos filhos. E quem prova isso são pesquisas. Para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa há muitos anos atrás, não dá nem para mexer mais nisso como sendo algo cotidiano, melhor, algo novo, contemporâneo, mas serve. A maior dor que um ser humano pode sentir é a morte de um filho. Isso na emocional. Isso numa escala de dores emocionais. Foi provado. E nessa pesquisa teve uma passagem em que uma criança, eles fizeram várias atividades de pesquisa, numa escola de crianças muito pequena, foi perguntado às crianças, de uma forma psicologicamente correta, quando se tratou da morte e permitido a pesquisa, uma das crianças disse o seguinte, em uma das perguntas: eu preferia morrer primeiro do que meus pais. Não, eu preferia que meus pais morressem primeiro do que eu. Foi a primeira vez, porque os filhos dizem, não, eu quero morrer primeiro do que os pais. Os pais dizem, não, eu quero morrer primeiro do que meus filhos. Mas dessa vez, uma criança disse, não, eu queria que meus pais morressem primeiro do que eu. E aí a pergunta foi respondida dessa forma e os pesquisadores queriam entender. E foi simples a resposta da criança, porque eu sei que minha mãe não suportaria que eu morresse primeiro. Então ela se colocou num lugar que era melhor que a mãe fosse, do que ela passar pelo sofrimento de perdê-lo. O termo perder também é um termo equivocado, que o Espiritismo vai desconstruindo na gente. Como foi e como é que nós vamos amadurecendo a nossa fé para entender essas questões do sofrimento humano, do sofrimento até mesmo a morte física? Quando a gente começa a estudar o Espiritismo. Muita gente chega na casa espírita e acha que vai entender isso sem aprofundar o conhecimento. Eu vou dar uma dica para você. Uma coisa boa que eu assisti essa semana. Minha Vida em Outra Vida. Vai no YouTube, que é bem baratinho, e vai lá e abre o vídeo. Minha Vida em Outra Vida. Não vou contar o filme, né? Ou eu conto? Não, não vou contar, claro. Estou brincando. Minha Vida em Outra Vida, você vai entender como as coisas acontecem. É daquele jeito ali, viu? E o bom é que é uma experiência de uma pessoa que reencarnou, mas o detalhamento dá a gente uma ideia de uma pessoa que nunca leu nada de espiritismo, é um fato real, e ela vai contar tudo que está aqui. Num simples filme. Quantos casos existem no mundo de crianças que lembraram de outra vida? Vou dar um exemplo agora recentemente. Uma criança lembrou da sua vida passada, recente, e apontou o criminoso que tirou a sua própria vida. Deu tempo de ir para o mundo espiritual, voltar, reencarnar, e depois ainda dizer que morreu em determinado local, foi assassinado e apontar o criminoso. Só o Dr. Ivan Stevenson, na Universidade da Virgínia, na década entre 50 e 60, catalogou mais de 20 mil casos. Lançou um livro, que já está esgotado, 20 casos sugestivos de reencarnação, que, se você utilizar o Google, você lê o livro, porque ele foi todo copiado e está lá também. Você bota 20 casos sugestivos de reencarnação. Leia. E eu estou falando só de ciência ainda. Se você quiser melhorar mais a sua fé, entender e compreender, eu estou falando só de coisas ainda simples, fora o estudo da doutrina espírita, é você começar a entender o seguinte: primeiro, morte não existe. Por isso que eu disse, a gente se prepara para a morte, está errado, a gente tem que se preparar para a vida, porque a vida é uma continuidade. O maior susto que os espíritos tomam, que somos nós, é descobrir que a vida continua. E o maior susto que um suicida toma é descobrir que a vida continua. Porque muitas vezes o que leva a pessoa ao suicídio está na vida, do cotidiano dela,
E ela acha que, tirando a própria vida física, irá cessar o problema. Não cessa. Nós somos imortais. Então, para enfrentar tudo isso, nós não fomos amadurecidos. Está vendo que a pergunta é difícil? Não dá para responder. É assim, pronto. Nós não fomos amadurecidos. Pelo contrário, esta é a primeira reencarnação que você escuta uma resposta dessa. Porque se você fez essa pergunta, talvez ninguém lhe respondeu até hoje. Então, você hoje está recebendo uma pergunta que é a primeira de todas as suas reencarnações. É a primeira vez. Mas quantas vezes você já reencarnou? Se o Espiritismo não tem ainda nem 200 anos, você, na experiência passada, também não ouviu sobre isso. E na anterior, muito menos. E assim vai sucessivamente. É a primeira vez que nós temos nas nossas mãos tecnologia nova de informação que trata da relação entre a vida física e a vida espiritual. Não existe morte. Não existe morte. Isso é tão real que muitos morrem e não sabem que morreram. De tão real que é a vida do outro lado. Muitos espíritos não sabem. Só para você ter uma ideia, uma vez eu estava numa reunião mediúnica e eu fui conversar com o espírito, eu não tinha muita experiência na conversação, que a gente chama de doutrinação, e eu fui dizer para o espírito apressadamente, mas veja, você que já está desencarnado, ele disse, primeiro, o que é isso? Ele disse, você morreu, ele está ficando doido? Eu já vi que me trouxeram, foi para o manicômio. Tem um doido conversando comigo, dizendo que eu morri. Ele não tinha noção que morreu. Porque ele era tão vivo quanto eu. Porque a imagem, inclusive, que a gente faz da morte é de anulação. Nada. E como é que você pode ser o nada se você foi para o outro lado e tem tudo? Então, esses conceitos são tão fortes por vários séculos que faz com que a nossa fé realmente em acreditar em algo novo, que não é novo, seja realmente a princípio muito difícil. E quando você vai querer descobrir isso na hora da dor, pior ainda. Porque a gente não foi feito jogador. Imagina, Antônio, tu que está aí sentado, informa, né? Informa. E agora você foi convocado para a seleção brasileira, jogo ao vivo contra a Argentina. Você vai ser o papancu do jogo. Porque como é que o camarada, sem nenhuma preparação, vai ser colocado num jogo, vai todo mundo correr e você vai ficar correndo. Quando a bola for para um lado, você vai para o outro. E assim sucessivamente, você vai ficar feito louco. Porque nós não fomos preparados. Então, quando é que a gente às vezes acorda? Quando a dor nos aflige. Quando a gente vê um parente adoecido, quando essa pessoa está internada, aí a gente acorda que a gente precisava ter repensado outras coisas que a gente nunca parou para pensar. Por isso que grande parte das pessoas que vão para a casa espírita, ou em qualquer religião, chegam sofridas. Por que não dizer adoecidas? Porque o sofrimento adoece. Qualquer sofrimento nos adoece. Porque o que adoece é o emocional, não é o físico. O físico, ele vai ter o que a gente chama somatização do sofrimento. Aí você sente no corpo. Mas fora isso, é no emocional que nós somos atingidos. Tenha calma, é o conselho que eu lhe dou. Primeiro, respire. Calma. Primeira coisa, fazer algo que há muito tempo talvez você não faça. E nós não estamos fazendo talvez com a mesma frequência. Orar. A oração é algo que, independente de religião, compreensão de reencarnação ou qualquer outro conceito espiritualista mais poderoso de informação, é algo que é inerente a gente. Confie, mesmo que ainda haja desconfiança. Como é que pode isso? Confie, vá fazendo. Primeira coisa, pare e ore. Mas não faça simplesmente uma oração da boca para fora, como algo repetido. Você precisa, como todos nós, precisamos nos ligar à espiritualidade. E como é que a gente se liga à espiritualidade? Tipo, enquanto se fazia a prece, todo mundo, ou quase todo mundo, fechou os olhos. Eu não. Eu me concentro mais se eu não fechar. Eu prefiro olhar vocês com os olhos fechados, agora eu estou contando a minha história, do que fechar meus olhos. E eu me sinto bem em fazer a prece olhando para as pessoas que daqui a pouco eu vou ter que falar com a minha incapacidade, com as minhas dificuldades, com as minhas condições inacabadas, com a minha fragilidade. Então, o que é que eu peço? Sempre que eu estou aqui com essa missão, que é pequena, missão grande são dos espíritos superiores, que me ajude a tentar ser o mais claro possível e não atrapalhar. Se eu não puder ajudar, pelo menos eu não atrapalho com o que eu vou dizer.
Pronto, para mim, olhando para vocês. Isso me ajuda a fazer uma prece. Mas todo mundo me diz desde pequeno que fazer prece tem que fechar os olhos. Tem não. Não é uma obrigação para isso, não. Agora, ao fechar os olhos, a gente consegue se concentrar mais. Então, faça um exercício hoje. Vá para casa. Pense na sua mãe. Tenha calma. Ninguém é obrigado a ter nada quando ainda não se conquistou. Não se martirize. Se fortaleça. Agora, faça uma prece. Comece a fazer uma prece diferente. Diga assim, meu anjo da guarda. Aí eu vou dizer o resto da oração, certo? Preste atenção. Não vou dizer. É você que vai falar. Você vai conversar com seu anjo da guarda. Vou falar o quê? Tudo. Fala o que você quiser falar. Ele já sabe de tudo. Mas é importante que você fale, converse. Converse com a espiritualidade, peça ajuda, peça paz, peça compreensão, peça apoio dos espíritos, converse. Eu não sei o que eu vou dizer não, tenha calma que você vai saber o que você vai ter que dizer. Converse, comece a conversar com a espiritualidade. Segundo passo, importantíssimo. Leia coisas boas. Então, a partir de amanhã, para você começar a ajudar a você e a pessoa que você está cuidando dela, que é sua mãe, pelo que eu entendi, é isso. Você vai fazer o seguinte. Você vai para a internet, se você tiver acesso, se não tiver, livro, e procure um livro que também está lá, com as mensagens, chamado Boa Nova. Leia. Todo dia de manhã, primeiro Pai Nosso, para você, é abrir esse livro, ou na internet, ou livro físico, e ler uma página disso, e refletir. Se não entender, lê de novo. Se não entender, traz depois para conversar. Conversa com o pessoal aqui no Ceará, conversa com o pessoal na livraria, conversa com um amigo espírita, pergunta. Outra coisa importante, buscar o conhecimento que fortalece a compreensão de que a vida é mais do que o que nós estamos vendo aqui. Assista o filme que eu te disse e leia o Evangelho segundo o Espiritismo. E comece a estudar, se você quiser, o caminho do Espiritismo. Também tem isso. Ninguém está obrigando aqui a seguir, mas se é esse conhecimento que você quer tentar ser o instrumento para melhorar a sua compreensão, é pela razão. Então é buscar na fé também um pouco da razão. Isso vai nos fortalecendo aos poucos, mas não acontece de uma hora para outra. Eu sempre digo que quando eu vejo uma psicografia de Fernando Bem, como já aconteceu aqui no Ceará, quando eu já vi psicografia de outros médiuns, quando a gente vê Chico Xavier e tudo que foi produzido, se a gente tiver um pouquinho de calma e disposição para estudar, pode ter certeza que a gente aprende muita coisa. Agora, não pode ter a pressa dos milênios em 2 dias. Vamos devagar. E isso vai se resolvendo. Pode ter certeza. Ore pela sua mãe. Cuide de você para poder cuidar, porque o cuidador precisa se cuidar. E vem estudar. Aprimorar o conhecimento. Aprofundar o conhecimento. Existem várias formas de fazer isso. Uma outra coisa interessante que você pode fazer também hoje, que facilita tanto, tanta palestra boa. Roçando Klinger está aí, um sucesso de palestra nas redes sociais. Divaldo Pereira Franco. Pede uma lista quando terminar hoje aqui. Se você quiser, me procure, que eu te dou aqui uma lista de alguns nomes. Começa a assistir palestra em tempos em que você tem liberdade, um pouco de tempo livre, e começa a tentar interpretar um pouco esse conhecimento. Sem isso, fica difícil. Uma outra coisa que é um passo à frente é ocupar o seu tempo com coisas boas. Uma coisa boa, pode ser em qualquer lugar, é ocupar com um trabalho. Procure a casa espírita, se você tem simpatia, veja quais são os trabalhos que são desenvolvidos, se aproxime dessas pessoas, ajude esse grupo para que ajude outras pessoas, ocupe o seu tempo da melhor forma. Talvez o nosso maior problema é como a gente ocupa o nosso tempo. Isso traz muito sofrimento, às vezes, quando a gente acha que esse tempo, de alguma forma, não está sendo preenchido. É o que a gente chama espaço vazio. Tá certo? Que sirva para todos nós, viu? Eu estou falando para você, mas serve para todos nós. Fábio, fale de Cristo. Quem é Cristo no mundo dos espíritos? Sempre... Desculpe minha ignorância.
Minha dúvida é se, igual a Cristo, existem outros espíritos de sua mesma linhagem. Você sabe se existem outras culturas que lidam melhor com a morte, que é a nossa cultura? Bom, algumas culturas orientais lidam melhor com a morte, mas não quer dizer que tenham fé em tudo. Eles podem ter a cultura da morte melhor trabalhada, mas não quer dizer que também tenha fé em tudo. Algumas coisas em algumas culturas podem ser mais simples de serem lidadas, em outras coisas não. Vou dar um exemplo: a Índia. Eles têm facilidade de lidar com a morte, são espiritualistas, mas de comportamento materialista quando tem a separação de castas. Então, assim, o conhecimento espírita tem uma vantagem, e isso eu não posso negar. As verdades que estão aqui estão espalhadas em outras crenças. Aqui não tem dogma, ritual e é bem direto. E outras crenças você precisa ter todo um contexto religioso, que eu respeito muito, mas que não vai nem sempre rapidamente direto ao ponto. O espiritismo é uma tecnologia de informação muito rápida. Você pode, em pouco tempo, ter clareza, pelo menos teórica, de tudo que eu acabei de falar. Em outras crenças, você precisa passar por rituais, você precisa passar por toda uma construção religiosa, mística, que até lá se toma tempo sobre outra forma pedagógica de compreensão do mesmo ponto. Eu acho o espiritismo muito fácil, pelo menos no sentido de reunir todas as informações. Com referência a Cristo, o universo é infinito na nossa compreensão humana. Jesus é um espírito de alta envergadura espiritual, evolutiva. Os espíritos afirmam que ele é superior antes mesmo da condição da Terra ser construída geologicamente e habitada há 65 milhões de anos atrás. Jesus já tinha condição de espírito superior, então já dá para dizer qual é o tamanho de Jesus. Nós não estamos falando de 2.000 anos, nós estamos falando de 65 milhões de anos. Ele já era responsável pelo projeto. Não só ele, com certeza, mas todo um grupo de espíritos. E o universo está coalhado, como a gente diz aqui no Nordeste, de mundos infinitos. Então, obviamente, como Jesus, existem outros. Tão evoluídos, ou até, quem sabe, mais evoluídos. Isso não importa, mas o mais importante é que Jesus é para nós o modelo e guia para a nossa utopia, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja. Então, Cristo, para a gente, é isso, é esse espírito maior, esse irmão maior, com essa finalidade de ser o nosso orientador, e é o que ele é o nosso mestre para o planeta Terra, respeitando qualquer outra crença. Pode ter certeza disso, porque as verdades que Jesus nos ensinou independem da sua pessoa, são verdades, né? Boa noite. Não, isso aqui já foi. Fábio, qual o motivo da depressão no ser humano? É complexo, porque a depressão ela é orgânica. Nós temos já provas científicas que várias substâncias que são neurotransmissoras têm a função de ajudar o sistema nervoso central a funcionar. Se elas têm em maior quantidade ou em menor quantidade essa substância, a gente pode ter depressão, já começa por aí. Mas a depressão ela pode ser ativada por outros elementos que a ciência já vem hoje apontando como exemplo. Síndrome do pânico pode vir também a desenvolver um processo pós-depressivo. E outras questões psiquiátricas também. Alguns problemas de ordem emocional também pode vir a desenvolver. Então, assim, nós temos elementos emocionais e elementos orgânicos que interferem diretamente na depressão. Por isso que depressão precisa de apoio psicológico para lidar com as questões de ordem emocional, precisa de apoio psiquiátrico, porque a pessoa precisa tomar medicação para compensar essas diferenças orgânicas, e, por que não dizer, para aqueles que concordam, que querem, tratamento espiritual. E qual é o principal tratamento espiritual para a depressão? Alguém pode dizer o passe, é importante demais o passe. Alguém pode dizer a fluidoterapia, que é um passe deitado, mais direcionado, para determinadas situações mais específicas. É muito importante.
A desobsessão também, que pode ser um elemento também que apoie, que influencie, que atrapalhe no processo da depressão? Sim. Agora, o maior antídoto de qualquer processo é o estudo. Conhecer significa se autoconhecer. Então, o estudo da doutrina espírita também ajuda, porque quando a depressão aponta como elemento emocional, a compreensão, a consciência desperta que o espiritismo nos oferece faz com que a gente tenha um contrapensamento. O que é um contrapensamento? Eu vou dar um exemplo que Divaldo Pereira Franco uma vez colocou muito claramente. Um exemplo. Imaginem que você está numa situação e você vê uma cena que seu filho sofre um acidente e ele tem uma parada cardiorrespiratória. Você vê na sua cabeça um acidente, você vê nessa cena. Às vezes não aparece uma cena louca na cabeça da gente. O que é que a gente faz quando essa cena vem? A gente balança a cabeça e quer sair do pensamento e foge desse pensamento. É como se fosse, vou voltar aqui à década de 80, é como se fosse uma fita cassete girando. Antes que ela termine, ninguém sabe nem o que é fita cassete, muita gente não sabe mais. Aí, antes que termine, você para, dá um pause e desliga. Daqui um tempo, esse pensamento vem de novo. Aí ele vai. Antes que ele chegue na morte, você, desliga. Nunca tiveram pensamento assim, não? Quando a gente está com medo, é aí que esses pensamentos vêm. Sabe com o que é que o Divaldo Pereira Franco disse? Mesmo que eu já pensava isso. Eu pensei que eu era doido, mas quando eu vi Divaldo, eu disse, não, são dois. Aí, então, são dois, já não estou isolado. Já não sou um louco isolado. Toda vez que um pensamento perverso como esse vem na minha cabeça, eu deixo ele terminar. Quando ele termina com a morte, aí eu boto uma cena de cinema. Aí eu chego, aí faço uma massagem cardíaca, com respiração boca a boca, eu sei fazer. E eu salvo. Acabou, bicho. Nunca mais vem o pensamento. A gente tem que criar histórias finais felizes. Outra, a gente precisa também criar situações que aparentemente não são felizes, mas que quebram pensamentos ruins. Tipo, deixa o pensamento ir, no final morre. Aí você diz, mas eu sou espírita e eu vou suportar essa dor. Nem que seja de mentirinha. Você começa a condicionar a sua mente a não entender aquilo como sendo algo prejudicial e que lhe fere. A tendência é esse pensamento diluir. Se ele for uma impressão externa, aí é que ele vai embora, que o espírito faz. Por aí não vai, ele não cai nessa. E se for autossugestivo, você começa a criar um final diferente, porque o final que da sua história sempre é ruim. Por isso que você não quer ver o final. Você balança a cabeça e tira da cabeça aquela ideia. Deixa vir. Deixa vir. Porque se está ali, alguma razão tem. Ou é um medo interior, ou é um medo imposto a nós. Divaldo está certo. E Divaldo se baseia num psicólogo francês, que eu estudei, não lembro mais o nome dele, há um tempo atrás, sobre violência, que fala sobre isso também, da mesma questão, que é preciso que a gente espante os nossos fantasmas. Essa é uma forma boa. Então a depressão precisa de apoio psicológico, psiquiátrico e espiritual. Sorria, não fique triste. Mas não quero tomar remédio para a vida toda. Mas não toma para o estômago, para a vida toda. Eu mesmo tomo omeprazol. Se deixar, eu tomo uma cartela todo dia. Vai ser para sempre. Mas é porque é para a cabeça. Sim, a cabeça não está no corpo e o estômago também não está. Mas eu não me sinto bem. Eu sei, eu tomei um danado de um remédio para baixar a triglicerídeo, que eu estou tentando tomar ele também, sério. Eu tomo, passo mal, eu tomo outro, passo mal, tomo outro, passo mal. E agora? E tem que baixar o triglicerídeo. E eu não consigo. Eu não sei se é reação que eu não quero tomar o remédio, eu tenho que deixar de ser sem vergonha, ou realmente é uma reação orgânica. Sim. E por aí vai. E quem toma remédio todo dia porque é hipertenso? É por causa do nosso preconceito. A gente não quer tomar um remédio porque é de doido. Não existe isso. Não existe isso. Depressão é algo que se pode tratar. Agora, dizem os psiquiatras que é para uma reencarnação inteira. Mas não quer dizer que é para 2, nem para 3. Mas pode ser. A gente precisa trabalhar os nossos medos mais interiores. Tem que trabalhar. E a espiritualidade ajuda muito. Não deixa de fazer tratamento. Não deixa de aprofundar o estudo. Certo?
e apoio daqueles que nos amam é muito importante também. Quando uma jovem é brutalmente assassinada, como podemos ajudá-la além da oração? É complexo responder, porque não dá para definir o que é que nós podemos fazer além da oração. Muitos espíritos que desencarnam por um ato violento percebem do outro lado, mais rapidamente do que os que aqui ficaram, que nada acontece por acaso, mesmo que quem comete o mal responderá. Para ninguém achar aqui que o acaso existe, e não existindo o acaso, que tudo está determinado pela espiritualidade. Não, existe uma determinação relativa. Ninguém nasceu para fazer o mal. Poderá, no decorrer, mudar a direção. Agora, existe uma grande probabilidade de manter o que está previsto, porque nós não mudamos rapidamente. Eu enxergo que a melhor ajuda que se pode dar é sim a oração. Não só pela pessoa desencarnada, mas pela família. E se existir capacidade superior, até mesmo pelo agressor. Não estou dizendo que tem que fazer, mas há quem faça. Porque há um tempo atrás eu li uma passagem sobre Chico Xavier, já contei, mas vou contar de novo, de um jovem que foi assassinado numa cidade e os amigos chamaram Chico para ir na casa da mãe dele fazer um evangelho no lar, porque ela era espírita, o jovem era espírita, eles conheciam e Chico foi, cidade vizinha. Ao chegar lá, foram direto para a casa dessa senhora, fazer um evangelho no lar, já faziam quase uma semana do assassinato do filho, todo mundo amava esse jovem, era um jovem ligado ao movimento espírita, era um comerciante, e foi assassinado numa cidade muito próxima também, fazendo atividade. Ele foi comprar alguma coisa para o comércio dele, e foi assaltado, deu tudo para o assaltante, e na hora que o assaltante ia sair de perto dele, um motivo sem explicação, porque ele não reagiu, atirou nele e matou. Ninguém sabia explicar por quê. E Chico chegou na casa dessa senhora para fazer uma prece e fazer o evangelho. Eles sentaram, quando foram começar o evangelho, abriram, a mulher abriu, a senhora abriu, e tinha lá, perdão aos inimigos. Aí foi ler, fez a prece, quando foi começar a leitura, uma pessoa bateu na porta, ela parou, foi até a porta, era um jovem, estava muito sujo, pedindo comida. Estava meio transtornado, esfomeado. Ela disse, faça o seguinte, meu filho, não demora mais que 15 minutos. Você senta aqui conosco, participa do evangelho, e no final eu posso botar um alimento para você, um jantar. Ele disse, está certo. Aí ele entrou e sentou. E Chico, lá presente, os amigos, ela leu o texto do perdão, e aí o amigo de Chico disse assim, mas como você está? Disse para aquela mãe, sabendo que seu filho saiu daqui, foi até tal cidade, a senhora como espírita, vê uma mensagem como essa, diante da dor de ter o seu filho ter sido assassinado de forma brutal, e saiu explicando, como está seu coração? Aí ela disse, eu não posso dizer que eu estou bem, meu filho era meu melhor amigo. Aí saíram falando do filho, que era um menino bom, que era um rapaz que todo mundo gostava, que era uma pessoa do bem, e por aí vai. Final das contas, antes que terminasse, aquele jovem que estava na sala para se alimentar, se jogou nos pés daquela mãe, se agarrou e pediu perdão. E ela não entendeu nada, ninguém entendeu nada, e ele olhou para ela chorando e disse, fui eu que matei seu filho. E desde esse dia algo tomou conta de mim de uma forma que eu não sei explicar, um desespero. E eu fiquei por dias na rua sem destino.
E dessa perturbação, alguém me trouxe até aqui. Eu tenho certeza que foi ele. E ninguém acreditou. Pediu perdão àquela mãe. Ela disse que não tinha ódio dele. Que tinha muito pena do sofrimento que ele estava vivendo também. E ele se entregou. E quem levou o camarada para a delegacia foi Chico, que ele pediu. Imagina, Chico Xavier prendendo alguém, né? Aí Chico, junto com os amigos, levaram ele para a delegacia local. E ele foi preso. Na volta, o filho daquela mulher se apresenta a Chico no caminho. E sorrindo disse, agora acabou. Ele disse, agora acabou o quê? Porque ele está preso? Ele disse, não. Acabou o ciclo da violência. Eu ajudei ele a chegar aqui, até vocês, com muita ajuda da espiritualidade. Eu não tenho ódio dele. Nós, numa encarnação, eu matava, ele me matava, eu matava, ele me matava. Minha mãe envolvida nisso. E dessa vez, eu jamais reagiria. E ele, por um ato incompreensível, me matou, porque me reconheceu por causa do ódio que ele ainda carrega. Diga à minha mãe que ajude-o. Só disse isso. Quando chegou lá, Chico deu o recado. Essa mãe visitou esse jovem na cadeia por longos anos, até que ele cumprisse a pena. Acabou ali o ciclo do ódio. Aí é muito altruísmo, né? Mas se existe essa mãe, e existe esse assassinado, e o que assassinou, nós não estamos longe disso também. A distância entre isso e nós não é tão grande quanto a gente pensa, não. É o salto que a gente precisa dar, mas que é um salto aparentemente no escuro. Porque a gente não está, muitas vezes, preparado, mas podemos nos preparar. Onde eu quero chegar? Para quem foi assassinado, a oração. Para quem assassinou, a oração. Para os familiares sofridos, a oração. E aqui na terra, justiça, mas justiça de verdade. Porque também nós estamos aqui para viver no mundo dos encarnados. E eu lembro de Divaldo, caridade para o criminoso pode ser a cadeia. Mas uma cadeia também que não faça ele pior. Mas quem descumpre a lei precisará responder pelo descumprimento, seja a lei humana, seja a lei divina. Agora, muita caridade com a falta alheia, para a gente não achar que nós somos os santos e os outros são os perversos. Né? Uma pergunta pelo Face. Pensamentos suicidas em pessoas com problemas como depressão e ansiedade sempre tem a ver com obsessores ou podem ser ocasionados pela doença? As duas coisas. Tanto pode ser só a doença, mas obviamente tenderá a atrair a possibilidade de espíritos sofredores que queiram influenciar nesse processo, mas a gente nunca pode esquecer o seguinte, não só existem obsessores, né, gente? Senão estava ruim. E os nossos amigos espirituais? E o nosso anjo da guarda? E a tropinha dos anjinhos da guarda? Que o anjo da guarda não é sozinho não, ele tem amizade. E os nossos irmãos que já desencarnaram antes? E a nossa família? Nós temos amigos espirituais, e nós podemos aumentar essa família de amigos espirituais. Eu lembro de uma vez que eu fui atender aqui na desobsessão, numa sala aqui, e na hora que o espírito chegou, ele foi muito sincero. Ele disse, não precisa nem me falar comigo mais. Era um espírito que obsidiava alguém que estava aqui do lado de fora. Ele não precisa mais falar comigo não. Ele disse, olha, fala a verdade, você pode estar me enganando só para ver se eu esqueço você. E não conversa. Ele disse, não. Eu bem sincero, ele disse, não. A espiritualidade está aqui de prova. E por que não precisa mais falar? Precisa não. Eu não. Mas por quê? Porque hoje, quando eu soube que ele vinha para aqui, eu fiquei coladinho nele. Fiz de tudo para ele não vir. Porque eu não queria que ele viesse para aqui, não. Porque ele não merece estar aqui. Presta não, ele disse. Agora tem uma coisa. Ele fez uma atitude hoje que eu não posso mais obsidiar ele. Ele não usou esse termo. Ele disse, eu não posso mais perseguir ele. O camarada fez alguma coisa tão boa que descolou o espírito dele. Ele disse, ótimo, então vem o próximo. Por quê? Porque menos trabalho. Para mim, para ele, para a espiritualidade, e vem o próximo obsessor. Então, onde eu quero chegar? Sob condição de depressão, nós estamos mais o quê? Vulneráveis. Sob condição de pouca fé, nós estamos o quê? Mais vulneráveis.
Quando a gente se sente sofrido, nós estamos mais o quê? Vulneráveis. Toda vez que você se sentir um pouquinho mais vulnerável, se aproxime da luz. É como alguém com frio. Então, se vem um pensamento ruim, faz uma leitura boa. Se alguém falou mal de você, vai ler algo de bom. Vai procurar pensar em algo bom. Se desarme, porque 2 armados não vai dar certo. E se a depressão lhe atinge, você tem que buscar ajuda. Não pode correr da condição de buscar ajuda. O problema é que a pessoa depressiva às vezes não quer, então a família tem que ajudar. Por quê? Porque pode sim acontecer processos também obsessivos, e aí a coisa piora um pouco mais. Mas não quer dizer que não tenha solução. Quantas pessoas são depressivas e não são espíritas, nem sabem que tem obsessão? Então não é só que a desobsessão vai resolver. Agora, uma coisa eu lhe digo, já acompanhei Mário Jorge mais do que eu, que está aqui na fluidoterapia sistematicamente. Tratamento espiritual, psicológico e psiquiátrico para depressivo, perfeito. Você vê a diferença. Porque você atinge todos os elementos. E isso ajuda. Agora, depois que se desvencilhar, se não mudar o comportamento, se não mudar o direcionamento, não é só porque é depressivo, não, é todo mundo aqui, vai voltar a ter obsessão. Só isso. Obsessão faz parte do conjunto das nossas relações. Tem gente que quer doido para se livrar da obsessão. E eu digo, tenha calma. Às vezes não é a hora de se afastar do obsessor. Porque não tem como. Porque eles convivem com os nossos limites, com as nossas dificuldades. É o tratamento do conhecimento que vai soltando, desprendendo. Porque senão a gente criava aqui um quarto, ali onde está Júnior, e a gente colocava todos os espíritos ali perto dele. E a gente trancava a porta. Mas não é assim. O que nos atrai está no campo psíquico. E isso você não vê com os olhos. E isso você não tem botão de controle. Só você controla. Então, o tratamento espiritual é importantíssimo para você acordar, abrir os olhos, levantar as orelhas e redirecionar a vida. Mas às vezes as pessoas fazem no tratamento espírita apenas o quê? Uma UPA. Vem aqui, toma uma injeção, porque já viu que UPA toma uma injeção, que é uma coisa. Tudo é a mesma injeção. Estou brincando. Para ninguém ficar chateado comigo. Mas a turma adora dar injeção. Aí, por quê? Porque quem chega na UPA chega com dor aqui, dor acolá. Não é assim? Então, o primeiro passo ele é emergencial. Então, vai primeiro diminuir a dor, sanar a dor, para depois você procurar algo que dê condição de especialistas definir, não queira resolver na UPA. Então, aqui, quando você faz um tratamento, não deixa de ser mais ou menos isso, de princípio. Você vai ter um tratamento emergencial, mas se não mudar a conduta, se não mudar o direcionamento do pensamento, se não for persistente naquilo que você acredita, vai voltar. Mas não fique triste, não é? Você volta para cá de novo. Eu só acho que a gente precisa cuidar, para não acontecer o que acontece, que tem gente que toma passe numa casa espírita uma encarnação inteira. Não precisa. Porque não compreendeu ainda. Se você já é espírita, você já compreendeu, fez tratamento, está relativamente bem, por que tem que tomar passe toda quinta? Não precisa não. Está em tratamento? Não. E por que está tomando passe? Ah, porque todo dia eu tomo. Toda vez que eu venho, eu tomo passe. Não é de graça, Fábio? Eu digo, é. Eu quero tomar, porque eu gosto de tomar uma coisa assim de graça. Não está pagando. Eu disse, mas menino, não é isso não. É que você não precisa. Não crie nada que se transforme a algo repetitivo só porque tem que tomar aquilo. Não precisa. Agora, está sentindo mal, até fisicamente, aí tudo bem. Mas cuidado para não virar um hipocondríaco do mundo espiritual. Se sentiu com dificuldade, abre o jogo, vem, faz um tratamento espiritual. Mas não precisa necessariamente. Mas se quiser tomar, não vou impedir, nem ninguém vai, né? É uma questão de consciência, de compreensão. Não que seja ruim, mas ocupa sem necessidade. É você também. Estou tomando um passe. Mas porque eu gosto. O passe é um tratamento. Mas quando você aqui faz a prece, também já tem um passe. E imagina quem é que dá passe na gente aqui, quando a gente está fazendo uma prece. Vocês sabem quem são? Nós mesmos. É assim. Cada uma aqui é uma pilha pequenininha. Eu sou a menor. Eu sou aquelas pilhas japonesas, de relógio. Vocês já são uma Rayovac grande assim. Aí vê. Não, tem umas maior, bem maior mesmo. Né? Aí, mas quando são pilhas pequenas, mas todo mundo aqui junto, nesse espaço, mesmo com as nossas dificuldades, um pouco daquilo que a gente tem de melhor, a gente expande. E aqui a gente troca essa energia.
E a espiritualidade atua muito, aproveitando também desse momento. Então, às vezes, as pessoas estão muito preocupadas com um passe individual lá, mas aqui a gente está recebendo passe também. Como a espiritualidade explica uma mulher... Como a espiritualidade explica uma mulher ficar estéril quando tem vontade de ser mãe? Eu já disse isso aqui em outra palestra, quase eu mato minha mãe e meu pai. Eu ia fazendo uma confusão, eles não brigam, papai e mamãe não brigam. Mas é ter uma briga aqui, porque briga em centro espírita é estranho, né? Qualquer lugar mais público. Eu disse, gente, eu queria informar a vocês que eu fui adotado. E meus pais não sabem disso. Pelo menos até agora. Como é que pode? Se meu pai e minha mãe me tiveram, como é que eu fui adotado? Minha mãe ficou pensando, mas ele estava na barriga? Como é que foi adotado? Porque quando eles me fizeram, eles me adotaram. Eles queriam ter um filho. E se eles me fizeram assim, sem saber que ia engravidar, engravidou, logo depois, eles me adotaram. Porque quando eles tá grávida, coisa boa, não sei o quê. Tudo bem. Nem foi a primeira coisa, nem a segunda. Descobri que está grávida. Meu Deus do céu, com esse salário, como é que vai ser? Nem me adotou ainda. Não é? Mas aí a barriga foi crescendo, foi ficando bonitinha. Mamãe barrigudinha, aquele negócio, papai felizinho, tudo mais. Daqui a pouco me adotaram. Mas vamos lá, nem me adotaram de primeira, nem de segunda, nem de terceira. A barriga foi crescendo, mas ainda muito problema. Mas quando eu nasci, que botei o zoião para fora, chupando 2 dedos, agora adotaram. Não, ainda não adotou. Mamãe ainda está meio triste, assim, gostou, mas... ainda não é a hora. Daqui a 1 ano, eu estou mais bonitinho, gordinho, me adotaram. Não, eu fui adotado quando eles souberam, até onde eu sei, que minha mãe estava grávida. Às vezes a gente adota o filho antes de fazê-lo, fisicamente. Porque a gente diz, vamos ter um filho? Isso já é uma adoção. A gente está chamando espírito para reencarnar. E às vezes, sabe quando é que a gente adota um filho? Quando a gente encontra esse filho em qualquer lugar. Um abrigo, qualquer lugar. A adoção está muito além do corpo. Tem muita gente que nasceu de um corpo biológico e por várias questões espirituais e reencarnatórias, naquela família ainda não foi adotado. Tem criança que nasce e a mãe e o pai não existem. A mãe, inclusive, por algum outro motivo, que a gente tem que também entender, entregou à justiça. Nem adotado foi. Então, o que é ser adotado? Se numa vida passada a gente não tomou conta de determinadas questões, falhou, o que é que tem? Nessa encarnação pode não ter um filho biológico. Mas por que não adota? Talvez no passado não adotou quando podia ter adotado. E o filho era biológico. Tu acha que só você fez isso? Ou só as pessoas que de alguma forma são estéreis e não podem ter um filho? Se esse foi o problema, nós já fizemos isso demais nos nossos milênios. Não se sinta a pior pessoa do mundo, não. Pelo contrário, adote. Esse é o conselho. Se você quer um filho, adote. Adote na barriga, adote fora da barriga, adote antes de ter na barriga, adote quando não puder ter barriga, adote. Qual é o problema de ser estéril? O problema é quando a gente não pode amar. Mas ser estéril não. Pode ter certeza disso. Ser estéril é apenas um detalhe. Porque amar independe do corpo. Aí você vai entender, eu, você, qualquer um, que o filho é alguém que a gente adota. Sempre, independente de barriga ou fora da barriga. Pode ter certeza disso. É um engano nosso. Agora, se você muito queria ter fisicamente, sentir o filho crescer na barriga, tem toda uma história que é real, é psicológica, é cultural, é humana, é animal, com todo respeito, faz parte do conjunto do ser humano, mas não pode ter. É parecido com alguém que nasce sem poder falar, alguém que não nasce sem poder ouvir, alguém que nasce sem poder ver, mas nem por isso deixarão de viver. Cada experiência tem que ter uma lição. Mas por que é a pior lição? E por que não é a melhor lição? Por que ser estéril hoje e adotar alguém que está esperando ser adotado não será o grande presente que a espiritualidade quer lhe dar para que você reveja os seus conceitos? E aí? Aí tu perde a oportunidade de rever conceitos porque tu olhou para o processo educativo como negativo. Só isso. É como a gente enxerga a questão.
Quando a gente vai se espiritualizando, quanto mais a gente se espiritualiza, mais a gente enxerga a questão de forma diferente. Tinha um cachorro podre na estrada. Os apóstolos passaram todos assim, vixe, coisa horrível, o cachorro todo estourado. Jesus passou, olhou e disse, que dentes lindos tem esse cão. Pronto. É como a gente enxerga a vida. Facebook, normalmente. Esse Facebook está atrapalhando. Quando o pai revela a um filho, ainda informação. Rejeita. Quando o pai rejeita um filho, ainda informação. Qual a consequência para aquele feto? Às vezes nenhuma e às vezes muito. Depende do espírito que está ali. Depende do espírito que está ali. Olha, alguém levou mais dentada do que o pobre do Chico Xavier. Porque a madrasta de Chico Xavier, ele pequenininho, era para o pobre ter muito problema adulto. Mas o espírito que estava ali tinha uma capacidade de resiliência inimaginável. Eu sei lá quem é esse espírito que está nascendo agora. Que ser amado sempre é fundamental para o nosso crescimento, sim. E quando não se pode ser amado? E quando no nosso processo de relações nós não amamos no passado, mas mesmo assim temos que nos aproximar para começar a reconstruir o que no passado ficou por fazer. E aquela pessoa que vai caminhar com a gente não ama tanto assim, pelo contrário, até rejeita, mas nós precisamos disso, dessa pessoa. Vai ter que enfrentar. Por isso que nós não somos um, nós não somos dois, nós somos um conjunto. Temos que ajudar, temos que orientar, temos que acolher, temos que amparar. Eu conheço o caso de uma menina rejeitada pelo pai, mas reconheço no tio dela um amor absoluto que tenta suprir a rejeição. E aí? Deus é muito bom. O ditado popular mais interessante do mundo, que eu acho, é Deus fecha uma porta, mas abre uma janela. Nem que seja, ele deixa os combogós. Mas a gente nunca está desamparado. Mesmo as pessoas mais sofridas não estão desamparadas. Agora, nós podemos ser também aqueles que no caminho podemos ajudar. É porque às vezes a gente vê o outro sofrendo e acha, não, mas eu não posso fazer muito. Mas pode fazer alguma coisa. Mas nada é por acaso. Então, assim, amar. Se falta amor de pai, que a mãe supra, e que os parentes supram, e que as pessoas que estão juntos possam suprir. Tem que suprir. Tem que fazer a parte da gente. Ah, mas ele vai sofrer. Sim, quem não sofre. Mas não estou dizendo que esse pai amanhã não vai responder. E esse pai amanhã, como estará nos seus processos reencarnatórios? Alguém diz, na próxima encarnação ele vai ser rejeitado. Não. Na próxima encarnação ele pode ser o filho do rejeitado. E o rejeitado não vai rejeitar. Resiliência, né? É a vida. Vamos caminhando. Eita, Mário Jorge. Como se dá um apoio a um espírito que desencarna? Porque muitos ficam perdidos e não são encaminhados. Eu mais ou menos respondi. A espiritualidade dá apoio a quem desencarnou, claro, ninguém está desamparado. Agora, nós temos livre-arbítrio. Então, o espírito, uma vez desencarnado, pode ficar ainda no mundo aqui, circulando, agarrado a coisas que ele acredita ser mais importante do que a espiritualidade. E não pensa que esse espírito quer ir embora, não. E tem outros que ficam desorientados, mas essa forma desorientada é resultado também de problemas relacionados ao apego. Como ajudar? Prece. E como ajudar mais? Prece. E mais um pouquinho? Prece. Mas nunca será para sempre. Uma hora isso vai cessar. Esse espírito vai ser resgatado. Agora, serve de exemplo para que a gente repense as nossas próprias atitudes e nos preparemos também para esse outro momento espiritual. Boa noite. Se no caso acontecer algum trauma na infância, que prolongue, mesmo inconsciente, como alguém que sofreu abuso sexual, qual a visão do espiritismo nesse parâmetro? Ajuda psicológica, conhecimento espiritual e a pessoa não se fechar ou tentar não se fechar nesse problema achando que pode resolver sozinho. E buscar apoio, porque tem elementos aí de ordem psicológica que vão estar influenciando muito forte e que são inconscientes. Como nada, e aqui diz, se baseia na questão que nada é por acaso? Não, infelizmente não é. Ou felizmente. Melhor, felizmente não é. Numa perspectiva rápida, achar
que aquele mal ocorrido, de uma certa forma, existia uma previsão possível, pode levar a gente a ter uma visão distorcida. Existe um livro muito bom, que eu gostei bastante, que é O Céu de Beatriz, de Fernando Bem, através do espírito de Fátima. Esse livro é bom para você entender, porque é um caso de uma menina que sofreu violência sexual. E aí a abordagem que Fátima faz é bem interessante, relacionando a vida passada, mas também chamando atenção para a vida presente. Toda miséria humana é oriunda do egoísmo humano. Toda. Ninguém reencarna para sofrer, mas reencarna num mundo onde o sofrimento ainda existe. E aí vai passar pelas dificuldades. Se nós, mesmo com a lei de causa e efeito, mudássemos a composição da nossa sociedade de uma forma mais positiva, com certeza muitas vítimas não seriam vítimas. Mas não estou aqui desmerecendo a necessidade de cumprir a questão de responsabilização daquele que comete o ato criminoso, mas entender que a pessoa que passa o sofrimento de ser vítima precisa de apoio e de ajuda. Então, esse é o conhecimento que o Espiritismo nos oferece. Como posso ajudar uma família que está sendo destruída pelo uso excessivo de álcool por parte da mãe? Quando empregada, ela, a mãe, se transforma... Não, quando embriagada, ela, a mãe, se transforma e tortura emocionalmente sua filha, 26 anos, fazendo chorar e ficar com os nervos abalados. Como o Espiritismo pode ajudar? O Espiritismo ajuda quando nos prepara, nos orienta para enfrentar problemas. São problemas do cotidiano, da convivência familiar que existe. A droga, seja ela qual for, lícita ou ilícita, mas o álcool principalmente é uma das piores drogas do planeta. Ela, como qualquer outra droga, não adoece só quem utiliza da droga, o alcoolista, mas adoece a família inteira. Isso aqui é um adoecimento da família inteira. É difícil dizer o que fazer, porque nós estamos falando de um conflito familiar entre dois adultos. Possivelmente a filha depende da mãe, senão ela não estaria sob o mesmo teto. Muito dificilmente. Às vezes a pessoa não suporta e sai porque não aguenta. E a gente não entende que às vezes a distância é necessária. Quando não se pode fazer o outro aceitar o tratamento ou mudar uma conduta, existe um limite para o ser humano. Qualquer ser humano tem seu limite. E se isso acontece, é uma forma de também minimizar, mas não quer dizer que solucione os conflitos. Agora, o Espiritismo nos orienta a compreender todos, mas dizer que essa jovem, um exemplo, hoje é vítima de uma doença que a mãe tem, que é o alcoolismo, e que transfere para toda a família. Eu acho assim que a jovem, o Espiritismo tem muito a dar, mas essa jovem precisa procurar apoio também psicológico. Porque o Espiritismo vai tratar no campo da compreensão espiritual, mas tem coisa da relação, que inclusive de forma ética a gente aqui não pode dar uma posição de orientação para ninguém, no sentido pessoal. Não se pode. Mas a ciência, que o Espiritismo concorda com essa ciência, e nós não fugimos a nenhuma ciência humana, pelo contrário, nós somamos, é que a psicologia pode ser, sim, um grande orientador nesse processo. Porque está muito ligado a essa relação desse núcleo familiar, nessa particularidade. Tem que buscar ajuda, porque está sofrendo todo mundo, mas, obviamente, essa jovem deve estar sofrendo muito, porque vive o conflito de uma família adoecida. Né? O AA serve se a mãe quiser. O AA, inclusive, não é tratamento. Ajuda, mas é preciso somar outras coisas. Agora, existe o Alanon. O Alanon é para a família que convive com a pessoa adoecida pelo álcool. E essa jovem pode sim procurar o Alanon, mesmo que a mãe não esteja no AA, para conversar com pessoas que vivem o mesmo drama e buscar saídas que outras pessoas já buscaram e dialogar também, botar para fora esse sofrimento. Chama-se Alanon. Como é que você descobre isso? Pega o endereço do AA, dos vários espaços onde o AA funciona, vai até lá, no dia de reunião, e pergunta como é que eu faço para entrar em contato com o pessoal do Alanon.
O Al-Anon é a família, que não necessariamente tem envolvimento nenhum com álcool, a não ser ser familiar de alguém que está envolvido com álcool. Se ela quisesse tratamento, aí você tem tratamento também através do Sistema Único de Saúde e tratamento espiritual. Mas todos precisam compreender que precisam de ajuda, e isso é muito individual. A gente não consegue dizer, ó, você precisa fazer um tratamento. Não funciona. Eu lembro de um caso que eu acompanhei na época do Conselho Tutelar, tinha uma mãe que perdeu os 2 filhos porque era alcoolista. Ela perdeu a guarda. Ou melhor, ela perdeu o poder de família, que na época era poder pato e poder, mas hoje é poder de família. Ela perdeu o poder de família. E essas crianças foram adotadas. E o juiz determinou que ela fosse para o AA. Eu achei aquilo um absurdo. Determinação judicial não resolve nada aí. Não, determinam que você é para cima, mas ela não quer ir. Não tem como. É uma decisão da pessoa. Agora, isso influenciou na decisão final dela perder o pato e poder. É muito triste, né? Então, muita paz. Espero que, de alguma forma, a gente possa ter respondido. E se tiver alguma dúvida, quem tem do Facebook, né? Está chegando muita pergunta do Facebook. A gente pode fazer uma palestra aqui só sobre depressão, que as perguntas estão vindo só sobre depressão. Mas faz o seguinte, lá no Facebook, no chat do Facebook, você coloca essa pergunta, Fábio, eu queria... e amanhã, com mais calma, eu sento e lá mesmo, no mesmo espaço, eu respondo por escrito. Tá certo? Muita paz para todos, muita luz. Bem, extrapolamos do horário. Eu queria falar alguma coisa para vocês, mas fica para a próxima. Tá legal? Vamos solicitar de nossa irmã Sandra que faça a prece de encerramento dos trabalhos. Antes de iniciar a prece, vou só compartilhar com vocês um sentimento recente meu, uma mudança. Desse processo de oração. Eu descobri que eu nunca orei para Cristo, nunca orei para Jesus, porque eu nunca orei para o Espírito dele. Eu sempre orava para pedir e para agradecer. E aí eu me transformei totalmente nesse processo de oração. E eu gostaria, assim, que hoje a nossa oração fosse voltada para esse Espírito de luz que ele não passou, ele vive entre nós, que ele está dentro de nós, que ele permanece dentro de nós e que, nesse momento, o nosso sentimento maior de amor, de paz, de carinho, toda essa nossa força que faz caminhar nessa jornada aqui na Terra, possa ser transportado, elevado, que chegue até o nosso Mestre Jesus, todo o nosso sentimento de amor. E que esse sentimento de amor também possa ser derramado pelos nossos irmãos que sofrem nos hospitais, nos abrigos, nos asilos, nos presídios, pelos nossos familiares, que cada um de nós possamos pensar em um familiar nosso que neste momento precisa também desse sentimento maior nosso, de amor, de paz, sentimento de saúde, sentimento de fé, muita fé. É o que precisamos para poder transformar esse mundo de violência em um mundo de amor maior. Muita paz, muita luz para todos, hoje e sempre. Que o nosso Mestre Jesus nos leve em paz. Então, desejando a todos muita paz e muito progresso espiritual, em nome de Deus e de Jesus, encerramos os trabalhos desta noite. Um beijo no coração de cada um.